Imagina um mundo onde o dinheiro é reinventado, onde as nações inteiras estão adotando uma nova forma de moeda digital, onde as transações internacionais ou de grande quantia são rápidas e sem dor de cabeça, e principalmente o custo das taxas praticamente nulo. Essa é a ideia do projeto das CBDCs. Nesse vídeo vamos entender os pontos positivos, mas principalmente, presta atenção, os negativos. E esse vídeo é muito importante que você assista inteiro, cara, porque a CBDC vai afetar diretamente a sua vida e mudar completamente você viver ela. Dê essa chance pra esse vídeo, cara. Assiste até o final, depois você vai me agradecer nos comentários aqui embaixo ou nas minhas outras redes sociais. Tô te falando, esse vídeo aqui é muito importante que você assista inteiro, porque depois da metade dele, você vai entender os pontos negativos da CBDC. E eles são graves. Se você não quer perder mais nenhuma informação e atualização sobre CBDCs, não esquece de deixar o like, cara. Me ajuda demais para mais pessoas descobrirem isso daqui que eu tenho pra te falar. E não é bait, é verdade. Deixa o like, se inscreve, faz o comentário, manda para mais amigos, manda naquele grupo de investidores que você tem, porque a CBDC vai te afetar diretamente, cara. Vambora pro vídeo, que ele é muito importante pra você. Primeiro de tudo, mas que diacho é isso de CBDC? Central Bank Digital Currency, ou moeda digital do Banco Central. É uma moeda digital estatal emitida e administrada pelo Banco Central do seu respectivo país e que geralmente roda na blockchain. É um token digital que possui o mesmo valor da moeda física. De acordo com o site Central Bank Digital Currency Tracker, quase 120 países, entre eles o Brasil, estão pesquisando ou trabalhando em projetos de CBDC. 11 desses países já possuem CBDC implementado e a população já está usando. Entre eles são Jamaica, Nigéria e 8 países do Caribe e Bahamas, que foi o primeiro país a adotar a CBDC no mundo, lá em 2020, com a criação do Sandy Dollar. Anota aí, Bahamas, o primeiro país a adotar a CBDC. 17 países estão em fase de teste, entre eles Suécia, Rússia, Ucrânia, Japão, Índia, África do Sul e Austrália. A China começou discussões sobre a CBDC ainda em 2017, com a finalidade de reduzir o uso do dinheiro vivo e combater com mais eficiência a lavagem do dinheiro. Em 2019, o Yuan Digital, que é o eCNY, entrou em fase de pesquisa e prova de conceito. Em abril de 2020, passou a ser testado em algumas cidades do país por meio do Digital Currency Electronic Payment. Além da primeira compra de títulos com o eCNY no país, o Yuan Digital alcançou 14 bilhões de dólares em transações. Já no Brasil, a CBDC ainda está em fase de pesquisa. Provavelmente uma das primeiras coisas que você deve estar se perguntando é: por que o governo vai criar uma moeda digital se a gente já tem o nosso próprio dinheiro no banco lá, fazendo Pix, tudo digital, nem sei mais o que é cédula, não uso mais. Mas também a gente tem stablecoin, o USDC, o USDT, pô, não é a mesma coisa, Ibra? Não é a mesma coisa? Será? Por que eles estão fazendo isso? E a resposta é: não. Não é a mesma coisa. Existem várias razões e motivações para o governo de um país adotar uma moeda digital. Alguns pontos principais são: vamos aos pontos positivos. Inclusão financeira, fornecendo acesso fácil e seguro ao dinheiro para as populações sem acesso aos bancos, Bitcoin. Aumento da eficiência nos pagamentos, Bitcoin. Redução dos custos de transação, Bitcoin. Melhor transparência entre as transações, combate à lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas, redução de riscos com fraudes, digitalização da economia, maior agilidade e eficiência nas transações, maior segurança, facilitação de pagamentos internacionais, Bitcoin. Um exemplo muito claro da adoção da CBDC foi na Nigéria, com a criação do e-Naira, onde uma das principais ideias era a inclusão financeira. Leandro Pupi Nóbrega, gerente da comunidade Open Finance no Brasil, disse que uma das grandes motivações para criar o e-Naira da Nigéria, por exemplo, foi a inclusão financeira, porque eles não têm um sistema como o Pix. Outro estímulo para a maioria dos países é a redução dos custos como logísticas de produção, controle das moedas físicas, o que representou no mundo 23 bilhões de dólares em 2021. Infelizmente, a adoção do e-Naira na Nigéria não agradou muito a população. Só 0,5% dos nigerianos estavam usando a moeda digital. Apesar de vários outros problemas, o governo ainda acredita na implementação da CBDC. Por isso, eles estão em conversa com uma empresa lá de Nova York para melhorar a implementação e a adoção da CBDC no país. Um dos pontos que fez com que o CBDC ainda não teve sucesso, na Nigéria é por causa do incentivo que a população tem em usar uma moeda digital ou a física. O governo tentou implementar incentivos como não precisar ter uma conta bancária para usar o e-Naira, descontos para quem usasse um pagamento digital, e como mostra esse PDF do Banco Central da Nigéria, eles tentaram até restringir os saques em bancos para 100 mil Naira por mês para as pessoas ou 500 mil Naira para a empresa. Isso é como se fosse 225 dólares e 1.123 dólares. Com isso, ocorreram vários problemas, como as pessoas passando fome, crianças ficando doentes porque os pais não tinham como pagar médicos ou porque não tinha dinheiro físico. As pessoas começaram a vender notas de papel físico
pelo um preço muito maior do que realmente ela valia. Por exemplo, o cara começou a vender uma nota de $10 por $50, só porque começou a ficar escasso o dinheiro físico. Por causa desse problema de escassez que o governo mesmo criou, o aumento de transações usando o eNaira foi de 63%, cerca de $47 milhões. E é aqui que começam os infinitos problemas. Lembra que o Bahamas foi o primeiro país a ter sua CBDC? Então, tem um relatório chamado Bahamas Consumer Payments Survey, e o objetivo desse relatório era obter o conhecimento sobre o acesso e o uso de diversos produtos financeiros. Esse relatório era exatamente o que eu precisava mostrar para vocês, porque a decisão de implementar o $100, que é a moeda digital do Bahamas, a CBDC, foi baseada na inclusão financeira e em ajudar aqueles que não têm acesso a serviços bancários. If you live on an island that has just been hit by a major hurricane, then you may not have access to an ATM or bank branch. And the $100 can help you because it can be operated via mobile phones. When COVID happened, I wanted to move away from handing and touching money from others for the safety of myself and my family. So using $100 just helped me be more safer and feel secure. Segundo eles, uma medida fundamental da inclusão financeira é o nível da titularidade de contas em bancos ou corporativas de crédito. Os governantes de lá não cansam de falar sobre como a inclusão financeira era um problema tão grande e que as CBDCs eram a única solução. It helps those unbanked members of our population who don't have access to commercial banking facilities. Mas tem um dado que não bate com todo esse discurso que tá rolando. Como você pode ver, 94,3% das pessoas tinham acesso a serviços de depósito em um banco. O que significa que apenas 5,6% das pessoas não tinham algum nível de inclusão financeira. Mais de 70% utilizam regularmente um banco online, e a moeda digital das Bahamas tem sido um fracasso enorme, representando apenas 0,1% da moeda em circulação. Mas, se as Bahamas foram um fracasso, por que os governantes ainda querem adotar a CBDC em outros lugares do mundo? Será que é porque eles querem implementar taxas de juros negativas para forçar a população a gastar? Ou talvez tirar seus direitos de propriedade sobre seu dinheiro? O Fórum Econômico Mundial, a WEF, criam as políticas e os parceiros governamentais e corporativos as implementam. Mas de onde vem todo esse dinheiro? Implementar todos os objetivos é caro. Então como é que eles vão fazer isso? Sabemos como o Fed facilita as ações da BlackRock, mas e o restante do mundo? Eu pensei que as CBDCs estavam sendo colocadas em prática pelos bancos centrais, o que já é horrível, né? Mas na verdade, senhoras e senhores, o buraco é muito mais embaixo. Não era apenas o Banco Central que estavam promovendo as CBDCs. Bank of International Settlements, o BIS, que é o Banco Central dos bancos centrais, controlando 95% do PIB global. Todo banco central economicamente significativo no mundo é membro do BIS. E é de lá que vem o dinheiro. E tudo isso passou a fazer muito mais sentido quando eu li que eles eram a maior organização a promover as CBDCs, em combinação com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e os seus membros. As CBDCs não são apenas uma evolução natural da moeda, mas sim um controle que os governos querem ter sobre a população. Não acredita, né? Não tome as minhas palavras como verdade, não. Aqui tá o documento do próprio BIS chamado Ready, Steady, Go, que você mesmo pode procurar no site deles aí, o link vai estar aqui na descrição. Vai lá direto, clica no link da matéria, vai estar aqui embaixo, leia. Entrando no PDF dele, na página 16, nós temos: a coordenação política internacional sobre CBDCs deve se intensificar nos próximos anos. E essa coordenação é o que permite que os governos obter níveis escandalosos de controle. Em outros relatórios chamado The Future Monetary System, eles falam mal do universo cripto. Falhas estruturais tornam o universo cripto inadequado com base para um sistema monetário. Falta estabilidade enquanto os limites de sua escalabilidade resultam em falhas. Um sistema fundamentado na moeda do Banco Central oferece uma base mais sólida para a inovação, garantindo que serviços são estáveis e interoperáveis, domésticos em nível nacional e internacional. Tal sistema pode sustentar um círculo virtuoso de confiança e adaptabilidade da rede. Novos cursos como programabilidade, composição e tokenização não são exclusividade da criptografia, mas podem ser
ser construídos sobre moedas digitais do Banco Central, as CBDCs, sistemas de pagamento rápido e arquiteturas de dados associadas. Eles mesmos estão dizendo que as CBDCs serão programáveis, mas isso ainda não é tudo. Vamos ver um relatório de 92 páginas do Banco da Inglaterra, que é membro do BIS, em uma seção chamada Fiscal Policy Interactions with CBDC, ou Interações da Política Fiscal com a CBDC. Política fiscal é como os gastos do governo influenciam a economia, com coisas como o cheque de estímulos que a gente teve na época da pandemia, do C-19. Nesta sessão, eles estavam discutindo como as CBDCs facilitariam a política fiscal, tornando o dinheiro mais acessível. Basicamente, em outras palavras, explicando aqui pra você mais fácil, eles querem te dar dinheiro em tempo de crise, de maneira muito mais fácil, para estimular a economia quando necessário e impulsionar os gastos. Nossa, mas isso é excelente! Não é tão bom ver os governos se preocupando com a política e dando dinheiro de graça pra população? Obviamente que não. Olha como é que foi depois do C-19. Estamos até hoje tentando controlar a inflação causada pela impressão infinita de dinheiro. Mas por causa daquela impressão de dinheiro, muita gente ficou rica. E não foi o pobre, não. Então, por que eles querem continuar fazendo isso com as CBDCs? Porque eles querem que você fique dependente deles. Assim é mais fácil as pessoas serem controladas. E se isso acontecer com as CBDCs, você precisará seguir um monte de termo e condições sobre como, onde e quando você pode gastar aquele dinheiro. Lembra que eles disseram que as CBDCs são programáveis? Porque assim eles conseguem escolher tudo isso, dando o governo ainda mais controle sobre o Banco Central. Então quando você recebeu o cheque lá do C-19, ou o seu Bolsa Família, ou qualquer outro tipo de estímulo que você esteja recebendo, ele vai poder decidir aonde, como e quando você vai poder gastar esse dinheiro. E não sou eu que tô falando não, conforme eles falam no documento, as CBDCs elas não terão custo de transação, mas de repente surge um problema. O Banco Central pode controlar um instrumento de política adicional, além da política tradicional de taxa de juros, e que esse instrumento de política pode ser usado de maneira anticíclica que apoiem a taxa base de juros. As CBDCs que você tem em sua conta terão juros, que é ótimo quando a taxa de juros é positiva, mas o governo será capaz de transformar essas taxas de juros em taxas de juros negativas, o que significa que o seu dinheiro literalmente irá virar pó se você não gastá-lo. Assim você viverá em um ciclo de dívida para sempre, tornando impossível para você economizar e forçando você a depender deles. Sem falar que o dinheiro nem mesmo será seu. O real problema das CBDCs é que não há limite pro nível de controle que o governo poderia exercer sobre as pessoas se o dinheiro fosse puramente eletrônico e fornecido diretamente pelo governo. A CBDC daria aos funcionários federais controle total sobre o dinheiro que entra e sai da conta de cada pessoa. O governo pode ditar o que você pode e o que não pode fazer com o seu dinheiro. O dinheiro terá data de validade. E eles poderão dizer exatamente aonde você pode gastar aqueles $100 que foi provido de um estímulo ou de juros. O que significa que eles, se quiserem aquecer a economia em determinado setor que está em baixa, eles poderão ter controle sobre isso. E poderão escolher exatamente em qual loja, qual setor, qual departamento o seu dinheiro poderá ser gasto. E é por isso que mais organizações poderosas do mundo, principalmente as mídias tradicionais, estão falando que as CBDCs são boas e que vão facilitar tudo. Meus amigos e amigas, bom mesmo? Só o Bitcoin. A implementação das moedas digitais do Banco Central tem sido amplamente discutidas em diversos países, principalmente com o objetivo de melhorar a inclusão financeira, o que é muito bom, e que o Bitcoin já faz isso. O que eles não falam é que, com a implementação das CBDCs, o governo terá cada vez mais controle sobre a população. Eles saberão quanto e de quem a gente recebe dinheiro, quanto e aonde a gente gasta o dinheiro. E o pior de tudo, eles poderão colocar um prazo de validade no nosso próprio dinheiro, que a gente não pode gastar em locais que o governo decidir que você não pode, já que as CBDCs são programáveis. Isso sem falar da quantidade de dinheiro que eles poderão imprimir assim, que já não é pouco agora física, imagina quando ela for digital. Digita um númerozinho na tela, aperta o Enter, pum, dinheiro mágico. Senhoras e senhores, me deixam aqui nos comentários o que você achou disso. Vamos conversar sobre esse assunto. É um assunto muito perigoso pra nós e manda pra mais pessoas, cara. Acho que mais pessoas precisam saber da gravidade das CBDCs e das coisas que a mídia tradicional não está te revelando sobre, tá bom? O meu nome é Brenhar, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, como eu falei pra você, peraí. Melhor assim. Deixa seu like, se inscreve nesse canal, ativa o sininho e a gente se encontra no próximo vídeo e nas outras redes sociais também que estão aqui disponíveis na descrição, tá bom? Vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e eu vou deixar aqui duas recomendações pra você assistir os próximos vídeos aqui que são bem legais também. Fiquem com Deus. Cruz, cruz, cruz. Tchau.